Isaías 49, versículo 15. (14 e 15), perdão. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Amém. Que a tua graça esteja sobre nós, bom Deus, e que o teu Espírito Santo nos ilumine e coloque em nossos lábios aquilo que é devido ao teu povo. No nome de Jesus, declaramos a nossa dependência de ti e sabemos que o Senhor nos suprirá nesta hora, para o louvor da tua glória. Amém. Graças a Deus. Há um outro aspecto também, antes de entrar assim propriamente na palavra, há um outro aspecto que nós devemos considerar nesse Dia das Mães. É o aspecto que eu estava falando de mães que já partiram, né? É o aspecto de hoje. Nós vivemos um mundo em que muitas mães abandonam seus filhos, né? Elas não morreram, mas abandonaram os seus filhos e não prestaram a eles o que lhes era devido. A gente vê um mundo hoje, se você olhar para aquela Cracolândia em São Paulo, quantas mulheres, mães ali, e as avós se tornaram verdadeiras mães. E isso é uma verdade hoje no século presente. Vós que se transformaram em mães, porque muitas milhares de mães abandonaram os seus filhos, perderam seus filhos para as drogas, perderam os seus filhos para uma história de amor, perderam seus filhos pela maldade do coração. Há um outro aspecto também de mães que perderam os seus filhos. Eu acho que hoje também existem muitas mães que gostariam de receber um abraço de um filho que partiu. Uma mãe pode ter 10 filhos, mas ela nunca vai se esquecer daquele filho que partiu, né? E eu tenho certeza que muitas mães, ainda mais no Brasil violento que a gente vive, a gente vê nos noticiários, tantas mães chorando a morte dos seus filhos, assim, de maneira angustiante até, né? Imaginem o coração dessas mães hoje. Como é que estão os corações dessas mães que perderam seus filhos e não os têm nesse dia especial para receber um abraço desse filho que partiu? Então são aspectos neste dia que nós devemos refletir, né? Que nós devemos nos adequar a essa história, né? Que vivemos sobre a terra. E cada vez que nós tivermos uma data especial como esta, é bom a gente refletir. Dia das mães, dia dos pais, dia da criança, dia do tio, da tia, tem dia do vizinho, tem dia de tudo hoje, né? Nós devemos refletir o que está em volta disso tudo.
Porque se alguns estão felizes, milhares e centenas de pessoas estão tristes, absolutamente tristes, e às vezes sem nenhuma perspectiva de vida, irmãos. Ficaram traumatizados de uma tal forma que não conseguem se reerguer. Então, que o Senhor nos dê essa destreza de parar para refletir num dia como esse, do Brasil que nós estamos vivendo, vendido à corrupção, vendido ao pecado, e o Senhor nos dá o privilégio de homenagearmos nossas mães nesta manhã, embora tudo isso esteja acontecendo. Mas vamos lá. O questionamento de Deus aqui, e do próprio Senhor, se dá em relação a Sião, o seu povo. O Senhor me desamparou. Esta era a murmuração entre os filhos de Deus. O Senhor se esqueceu de mim. Há de se refletir nisso, porque é um pensamento comum na história da igreja. Porque sempre em algum momento, em alguma situação, dentro de um problema, o nosso coração vai nos levar a questionar Deus, a questionar os caminhos que nós vivemos. E por que que o nosso coração questiona Deus? Ou intimamente tenta explicar por que Deus, entre aspas, se esqueceu de mim, ou porque Deus me desamparou. Primeiro, pelo fato que nós sabemos que Ele é poderoso e que Ele pode fazer todas as coisas. Pelo fato de saber que se Ele quisesse nos livrar de todas as tribulações, Ele nos livraria. Isso está incutido dentro do nosso coração de crente, de cristão. Nós sabemos que temos um Deus, e a própria palavra prova esse poder de Deus sobre nós. Então, o nosso coração entende e compreende que eu não precisaria passar por algumas situações, porque eu sirvo esse Deus que tem poder. Não é? Então, há um choque no meu coração quando eu creio nesse poder, eu declaro esse poder e eu mesmo vivo a sofrer. Não é? Vou justificar isso num fato mais recente, que é o da Vanessa. Não é? Deus tinha poder para livrá-la daquele acidente. Ela poderia vir para Bauru tranquilamente, não tinha. E ela estaria fazendo isso até agora. Não ia mudar nada na vida da Vanessa se nada tivesse acontecido. Ela ia vir e voltar, vir e voltar. Há uma diferença entre saber e entre viver esse poder. Deus não quer que nós apenas saibamos desse poder, mas Deus quer que nós compreendamos na prática esse poder. Porque só poderemos declarar que Ele tem poder se nós vivemos estas aflições, esses sofrimentos, e vermos a sua mão a nos libertar. Porque senão será só uma história, um conhecimento. Hoje a Vanessa pode dizer, realmente, Deus tem poder para livrar da morte. Ou aquele que está doente, realmente Deus tem poder para curar. Ou realmente aquele que está passando por uma grande tribulação, Deus tem poder para restaurar todas as coisas. Eu vivi momentos sofríveis e Deus estendeu a sua mão
e me livrou, e me libertou. Então, na nossa existência, em confronto com Deus, nós não podemos apenas saber o que Ele é, o que Ele faz e o que Ele fará. Nós precisamos viver esta intensidade na realidade da minha vida. Quando os cristãos eram perseguidos na igreja primitiva, e Pedro escreve para eles, Pedro usa um termo extremamente inentendível para aqueles que pensam desta maneira que eu estou falando com vocês. É necessário que estejais contristados com várias provações. E esta palavra me chama a atenção. É necessário. É necessário nós passarmos por provações. É necessário nós passarmos por tribulações. Porque é este meio que Deus tem para alimentar a nossa fé. É esse meio que Deus tem para que nós nos aproximemos dEle e clamemos diante dEle. Ora, nós sabemos que uma vida regada e muito boa, preste atenção nisso, nos levará para longe de Deus. Nós acharemos que somos autossuficientes. E em casos extremos, acharemos até que o poder está em nós, de nos manter. Mas quando a nossa vida está muito boa, você deve desconfiar. Quando tudo estiver correndo muito bem, você deve desconfiar. E mais do que isso, você não deve aceitar. Uma outra problemática é que nós temos um adversário. Você pode chamá-lo de Satanás, de diabo, de Beelzebu, de cão, o que você quiser, né? De Lúcifer, de anjo de luz. Você chama ele do que você quiser, mas ele é teu inimigo. Ele quer te destruir. E ele vai trabalhar para que você morra hoje. O diabo não quer que você veja o sol amanhã, irmãos. E ele usa todas as suas armas e todas as ferramentas para que até a noite você não exista mais. E se porventura você resistir até a noite, quando você se levantar amanhã, você morra instantaneamente. Essa é a missão e o trabalho do diabo. Se ele não conseguir isso fisicamente, ele vai trabalhar para que isso aconteça espiritualmente, ao menos. Porque depois a morte física será apenas um detalhe. Será apenas um detalhe. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, sobre esta problemática, nós temos que olhar com grande significância. Porque se Deus é poder, e a palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, nós não podemos apagar da história esta verdade, que nós temos um inimigo que procura nos destruir. O caso de Jó é um caso que esclarece a nossa mente. O diabo procura denegrir a imagem de Jó diante de Deus. O diabo quer tirar tudo de Jó, mas Deus diz: a vida dele me pertence. Não lhe toque a vida. O poder de Deus está sobre nós. Deus nos guarda. Deus nos protege. Mas para que as nossas vidas não sejam tocadas pelo inimigo, ele permite alguns sofrimentos.
que podem vir do inimigo. E pasmem, podem vir de Deus também. Pense comigo. Você que é casado, você que é mãe, você que é pai. Para educar o seu filho, você já permitiu que ele sofresse alguma vez? Não? Eu já fiz a Carol sofrer muitas vezes. E o Leonardo também. Por um objetivo final maior. O que é fazer um filho sofrer? É pôr ele de castigo. Você quer ver hoje uma criança sofrer? Você tirar o tablet dele. Tirar o celular. Parece que não é nada, mas na cabeça da criança isso é um sofrimento, irmão. Nossa, aquela coisa vai assim, sabe? E ele grita. Mas quando você faz isso, você está objetivando um bem maior para aquela criança. Pai, posso ir dormir com um tal fulano? Não. Por quê? Porque você fez... Ai, ele sofre. Você já viu os bicos que ele faz? E o Léo sai assim. Aí ele dá um pulo na cama, irmão. De peixinho, caralho. Aí morreu. Então você use sua figura para você entender Deus. Você é filho dele. E ele quer te levar para um bem maior. E às vezes ele precisa produzir algumas coisas na tua vida para você chegar nesse bem maior. Só que quando ele faz isso, Deus me desamparou. Deus esqueceu de mim. Deus não se importa comigo. Mas é nessa hora que Deus se importa. É nessa hora do sofrimento que Deus está atento. É nessa hora de lágrimas e de dor que Deus estende a mão e te conduz. E não deixa o teu adversário te matar. Hoje você tem um grande motivo de dizer glória a Deus. Sabe qual é? Você está vivo porque Deus não deixou o diabo te matar. Só por isso, irmão. Não pense que tem algo especial em você por você estar vivo. Ou que você é bonzinho, ou que você trabalha no reino, ou que você tem seus filhos. Nada disso. Nós só estamos vivos hoje aqui porque Deus não permitiu que o diabo tirasse as nossas vidas. Em nenhum momento. Então Deus pergunta: vocês estão falando aí que eu desamparei vocês? Que eu me esqueci de vocês? Esse é o pensamento mais tolo que um crente pode ter em relação a Deus. É um pensamento mais iníquo e perverso que um crente pode ter em relação a Deus, que Deus se esqueceu dele. É absolutamente impossível. E eu vou dizer de novo. É absolutamente impossível que Deus se esqueça de você. É impossível isso. Você pode espernear, bravejar. E para dar autenticidade a essa verdade, o texto aqui de Isaías, Deus chama a figura de uma mulher que tem filhos. A mulher que tem filhos é a mãe, não é? Eu posso classificar a mulher em duas fases na sua vida. Antes de ter um neném e depois de ter o neném. São duas histórias totalmente distintas uma da outra. Apesar do casamento dizer que o homem se torna uma carne com a mulher, ela vai dar continuidade à sua vida, ele vai dar continuidade à sua vida. Mas quando existe um bebê,
um nenê, você sabe que naquele dia você perdeu o direito de viver. Que tudo na sua vida, absolutamente tudo na sua vida vai ser voltada para aquela coisinha que está dentro do berço. E que você não poderá descuidar dele um só segundo. Depois de uma mulher que tem o nenê, tudo muda nela. Fisicamente, o seu corpo muda. Os seus sentimentos, suas vontades. E o homem que está perto da mãe, que é a mulher, ele fica assim. Ele não consegue entender algumas coisas na mulher. Porque o homem ama o filho. Mas a mulher ama o filho protetivamente. Ela tem algo especial que Deus arranca das suas próprias entranhas. É uma coisa indizível. Indizível. E o profeta usa, orientado pelo Espírito Santo, esta figura de linguagem. Pode uma mãe, uma mulher que teve um filho, que amamenta no seu peito, se esquecer dele? Como que, se fosse algo extremamente também o quê? Impossível de acontecer. Eu me lembro de uma história, já contei aqui, mas eu vou contar porque alguns não sabem. Em um certo país, diante de um vulcão em erupção, naquela aldeia, todos os homens e mulheres correram com seus filhos. Porque ele explodiu, ele entrou em erupção de repente, não houve como sair preventivamente do lugar, e todos correram, e aquelas lavas vieram sobre eles e destruíram aqueles homens. Depois de algum tempo escavando aquelas lavas, procurando sobrevivente não, os que morreram, né? Ninguém poderia estar sobrevivente dentro. Encontraram uma mulher, ela estava de bruços, assim, desse jeito, e começaram a cavar, e depois viram debaixo dela uma criança, provavelmente seu filho. Ela sabia que ia morrer, ela sabia que o filho ia morrer, mas primeiro eu morro por ele. E ela se abraçou à criança para protegê-la daquele perigo. Então parece que é impossível que uma mãe se esqueça do seu filho. Eu me lembro que quando estava uma vez lá na casa da minha mãe, tinha uma irmãzinha que chamava Mariquinhas, lembra, mãe? Da Mariquinhas? Ela já tinha uns 90 anos, né, mãe? Naquela época, né? Mas ela tinha um filho de 70 e poucos anos, o Tatá. E o Tatá, de 70 e poucos anos, foi buscar a mãe de 90, lá na casa da minha mãe. E ele entrou na área lá, e ele caiu lá, desmaiou. Ah, rapaz do céu, eu estava lá. Aquela velhinha de 90 anos. Ai, meu nenê. Ai, meu nenezinho. Ai, meu bebezinho. O que é um amor de mãe, irmão? Uma mulher de 90 anos chamando um grandão velho de 70 e poucos anos de meu bebezinho. Parece algo mentiroso até, né? Irreal. Mas é assim o coração da mãe. Não é, dona Irani? Não é, Mara? Não é, Janaína? Janaína postou lá ser mãe, né? Que alegria, e os filhos tudo assim, né? Que gostoso. Aí a Letícia já pôs eu e minha mãe, assim, aquele orgulho, né?
Vocês viram aí. Tem gente que tem 2, 3 mães. A Mônica deve ter mais algumas espalhadas aí, né, irmão? Graças a Deus não veio mais nenhuma ali, né? Abel. A mãe, ela tem o poder de transmitir essa segurança, essa amizade. Você beija, você abraça. Você sabe que ela vai estar ali a qualquer instante, a qualquer momento. Então Deus fala para o teu povo: será que é impossível uma mãe se esquecer do seu filho, que o amamentou? Pode isso acontecer? Ora, nós vivemos num século hoje que nós temos uma resposta diferente. Sim, pode. Não é verdade? Sim, pode. Mas diante dessa possibilidade tão irreal e tão quase impossível, mesmo que alguém se esqueça do fruto que foi gerado no seu ventre, de que se amamentou nos seus seios com leite genuíno, vier a se esquecer do filho que gerou, eu não me esquecerei de ti jamais. Aleluia. Sabe como que Deus nos vê, irmãos? Sempre como bebezinhos. Você pode ser o mais erudito de todos os homens. Você pode ser o mais experiente de todos os homens. Você pode saber todas as coisas da ciência, da política, do universo. Deus sempre vai ver você como um bebezinho que precisa de leite, que precisa de afago, que precisa de amor, que precisa de compreensão, muitas vezes pela própria ignorância, de não entendê-lo. Ele vai olhar para você como um filho, e ele vai saber a hora que você vai precisar ser repreendido, exortado. E às vezes, ele poderá permitir que você chegue no fundo do poço, para que do fundo do poço ele restaure a sua vida. Por que alguns chegam no fundo do poço? Deus não quer que ninguém chegue ao fundo do poço. Mas enquanto ele não tiver a compreensão exata de Deus, do amor de Deus, da grandeza de Deus, assim como somos transformados de fé em fé e de glória em glória, o homem se destrói de morte em morte, de pecado em pecado. Mas haverá um ponto que este homem, seja neste caminhar ao fundo do poço ou no fundo do poço, poderá ser restaurado por Deus, pelo Senhor Jesus. Então, guardadas as devidas proporções, o amor que uma mãe gere pelo seu filho é o que mais se aproxima do amor que Deus tem pelos seus filhos. E você que é mãe, nesta manhã, deve refletir sobre isso, deve estar atenta sobre isso, e continuar guardando, protegendo e ensinando seu filho aquilo que é digno diante do Senhor, motivando seu filho a servir a Deus,
motivando o seu filho a adorar o Senhor. Em todo tempo que estiver junto, sempre uma palavra de Deus, sempre uma palavra de exortação, sempre uma palavra de edificação, porque você não será eterna sobre ele. Um dia desses, você, mamãe, vai partir, e o seu filho vai ficar. E você sabe que eu já estou me preparando para isso. Às vezes eu olho a Luísa, eu olho o Davi, e eu tenho plena convicção que não vou vê-los com 30 anos, com 25. Está fora do meu alcance isso. Eu olho para o Léo e fico me perguntando, e a Rosana também deve fazer isso, até quando eu poderei ver o meu filho? Mas enquanto o Senhor der fôlego de vida a você, faça o melhor, para que quando você partir, o seu filho diga: minha mãe me deixou um legado, minha mãe me deixou uma história, minha mãe me deixou algo definido para a vida. E você, filho, sabendo disso, que a sua mãe não é eterna, ela não é eterna, daqui a pouco ela vai embora, e você vai perder o seu maior presente que Deus te deu. Valorize a sua mãe. Diga para sua mãe todos os dias: eu te amo, minha querida. Beije sua mãe. Porque se um dia desses ela for embora, o seu coração estará tranquilo de que você fez o melhor por ela, de que você daria até a sua própria vida por ela, como ela daria por você. Que Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, tire das nossas mentes pensamentos capciosos, falsos, de que Ele se esqueceu de nós, de que Ele não se importa conosco. Traga para o teu coração esta verdade. Assim como a minha mãe me amou e batalhou para mim, Deus, que é maior do que a minha mãe, não se esquecerá de mim. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo, comunhão do Espírito, estejam com todos vós agora e sempre. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Vai na tua força, meu amado.